Olá! Nas entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos para a subseção, na realidade, da OAB de Sorocaba, nós entrevistamos agora Márcio Leme. Boa tarde, Márcio. Muito boa tarde, é uma enorme satisfação estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Nós estamos aqui, o Márcio vai expor algumas ideias, nós vamos falar um pouco sobre a OAB e assuntos relacionados ao trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. Márcio, você está concorrendo, você e um grupo de advogados, para ser o próximo presidente dessa subseção em Sorocaba. Quem são os outros? Perfeitamente. Nós estamos concorrendo pela Chapa 2 Inova, cuja chapa é encabeçada por mim, Márcio Leme. Também tenho como meu vice-presidente o Dr. João Paulo Milano, como secretária-geral, doutora Juliana Mazei, como secretária adjunta, a Giovana Maldonado, e como tesoureiro, o Dr. Fábio Souza. Então, são grandes advogados, de grandes nichos da advocacia de Sorocaba, que compôs conosco essa chapa com um objetivo bastante claro de trabalhar de forma muito independente para a advocacia. Como é que se trabalha dessa forma independente para a advocacia na nossa região? Qual seria o serviço que vocês podem fazer? Olha só, o que a gente tem percebido já há algum tempo, e especialmente conversando com muitos advogados e advogadas, é que os advogados olham para a OAB hoje como um boleto a pagar ao final do mês. Não se sentem pertencendo à entidade, uma entidade de extrema relevância e importância para a advocacia e para a sociedade. Nesse sentido, nós pretendemos fazer com que toda a advocacia se sinta parte da OAB, que o presidente da OAB seja um mero mandatário do cargo, mas que esteja à disposição efetivamente da advocacia. Trabalhar para a advocacia nesse sentido é defender prerrogativa, é defender ética, é defender curso de profissionalização, é defender a jovem advocacia. Mas esse discurso genérico, nós sabemos que ele é muito vago. Portanto, nós colocamos nas nossas propostas de trabalho como alcançar esses resultados. Então, nós temos todo um material que nós estamos divulgando e indicando como é possível alcançar todos esses resultados. Esse material que o Márcio está falando aqui, você encontra nesse letreirinho que nós estamos colocando aqui embaixo daqui a pouco, ou já. Você pode olhar, consultar e acessar. Mas nós vamos falar um pouco dessas suas propostas. Seja algumas dessas propostas efetivas do trabalho que vocês estão se propondo. Olha só, voltado no que toca à defesa da advocacia. Sim. Em Sorocaba nós percebemos uma grande demanda junto aos advogados previdenciaristas, que labutam, que trabalham junto à Previdência Social no órgão administrativo, lá na agência do centro. Sim. Há uma grande falta de atendimento do advogado, há um desrespeito enorme para o exercício da advocacia, há inclusive impedimento do exercício da advocacia. Nesse sentido... Lá no local? Isso? Lá no local. Lá no local. Hoje Quer dizer, não é só o cidadão que às vezes não consegue nada lá, o advogado também não. Aliás, hoje há um trabalho muito claro da direção do INSS local para evitar que o advogado vá até a agência, para evitar que o advogado exerça o seu mistério. Isso é muito grave, isso é uma ofensa não só às prerrogativas do advogado, mas à cidadania, mas o exercício do direito pelo cidadão. Nesse sentido, nós vamos combater de forma muito forte, adotando medidas administrativas junto aos órgãos de corregedoria da autarquia, para que responsabilize os servidores e, sobretudo, a direção do INSS local, e, se o caso, vamos inclusive adotar providência junto à nossa representação política, para que nós façamos uma reanálise da forma de gestão do INSS local. Hoje, a advocacia junto ao INSS está sofrendo as mais diversas ofensas. E nós vamos convocar todos os advogados que trabalham na área previdenciária para que a gente faça um manifesto, vamos até a agência, tomar as medidas de forma muito concreta, formalizar as medidas e divulgar à população. A população precisa saber que atender ao advogado, à advogada na agência, é atender à própria população, é fazer valer os seus direitos. O advogado, quando é ofendido, em última análise, quem é ofendido é o próprio cidadão que está ali representado. De outra perspectiva, falando da jovem advocacia, nós sabemos das dificuldades, particularmente por conviver com a jovem advocacia na condição de professor universitário, eu percebo as dificuldades dos meus alunos logo que saem dos cursos de direito. Nesse sentido, nós vamos colocar lá na casa da advocacia, na casa do advogado, da advogada, uma sala disponível para o advogado iniciante com critérios objetivos para que ele possa agendar o atendimento ao seu cliente, para aquele advogado e advogada que ainda não montou o seu escritório, uma espécie de coworking. Isso é muito possível fazer, de forma muito barata e tranquila a ser executado.
Você vai ter espaço para isso? Temos espaço. Inclusive, a minha proposta é, hoje, na Casa da Advocacia Antiga, nós temos uma sala da presidência que é muito pouco utilizada. Aliás, o presidente não fica todo o tempo lá na Casa do Advogado, ele passa por lá. Então, o presidente não precisa de todo aquele espaço. Nós podemos usar aquele espaço, a sala da presidência, não há necessidade nenhuma, a não ser para manter o status de presidente, nós podemos destinar aquela sala, por exemplo, para esse trabalho. Mas, fora isso, nós vamos dar continuidade de uma briga antiga da Advocacia Sorocabana, de construir uma nova sede. E nessa nova sede, com bastante espaço, já projetado para ter esse espaço. Com certeza, isso é absolutamente possível fazer. Inclusive, temos experiências de outros locais que foram feitos. Basta ter vontade e ter propósito de trabalho. Tá, então nós estamos falando de pelo menos 2 a 3 propostas. Nós estamos falando de uma proposta trabalhar junto ao INSS para que eles possam atender melhor ao cidadão via o advogado. Perfeito. Na casa da advocacia ou na casa do advogado, uma chance para aqueles que estão começando. E na questão ainda do cidadão e essas possibilidades novas, o que mais vocês podem oferecer? Olha só, no que toca, a OAB tem uma função importante. Desculpe só uma coisa, porque você deve ter junto à diretoria de vocês diferentes não é origens, mas diferentes especialidades de advocacia. Perfeito. Eles devem ter demandas diferentes para isso, não? Muitos, aliás, a nossa chapa, os 5 integrantes da chapa executiva não são absolutamente sozinhos. Nossa chapa nasceu de um movimento que já é construído há algum tempo. Nós temos pelo menos 100 advogados que estão formando um grupo conosco já há algum tempo. E é deste grupo que formou-se a nossa chapa. E esse grupo é composto de advogados de todas as formações, com atuações em áreas diferentes, com realidades distintas. A advocacia em Sorocaba, sobretudo, é muito heterogênea. Nós temos advogados que estão com um escritório bem instalado, nós temos advogados que estão atendendo na garagem da sua casa, com uma série de dificuldades, com demandas distintas. Então, nesse sentido, a gente tem ouvido muito a classe, temos já há algum tempo. Além disso, temos feito visitas ultimamente, conversado com advogados no fórum para receber essas informações e nós podemos concretizarmos. Nosso plano de gestão, na verdade, é um condensamento de tudo que a gente ouviu das demandas, as principais demandas que nós ouvimos, aquilo que é possível executar, nós colocamos no nosso projeto. Eu me permite destacar algo que é muito triste e muito caro para a advocacia, que é o braço forte assistencial da OAB, que é a CAASP, a Caixa de Assistência aos Advogados de São Paulo. A CAASP é muito pouco conhecida pela advocacia e, na condição de uma entidade assistencial ligada à OAB, ela serve para atender os advogados em momentos difíceis. Então, há previsão lá, além de fornecer livros, medicamentos com preços subsidiados, há ainda a concessão de benefícios. O que ocorre é que os advogados e advogadas sabem muito pouco sobre a CAASP. Isso não é divulgado pela OAB. Aliás, isso é uma crítica ferrenha que a gente faz à OAB. A OAB, ela se afastou da advocacia e a própria advocacia não sabe o que é a OAB, como funciona, por exemplo, a CAASP. Nesse sentido, nós vamos divulgar fortemente o trabalho da CAASP, vamos apresentar aqui um checklist do quais os benefícios que a CAASP disponibiliza aos advogados, e vamos, inclusive, auxiliar os advogados no requerimento desses benefícios. Porque temos verificado uma experiência recente que nós tivemos esses dias, um advogado, depois de 40 anos de trabalho, passando por uma situação de saúde muito difícil, não tem conseguido, dada a burocracia, de receber o benefício da CAASP. Já desfez o seu patrimônio para suportar as despesas médicas e não consegue simplesmente o benefício porque a CAASP decidiu que ele tem condição de trabalhar. Mas é um benefício de direito. É um benefício de direito. Nesse sentido, nós estávamos até auxiliando ele a propor uma ação judicial contra a CAASP para que ele receba esse benefício. É algo que deve ser valorizado, é algo que deve ser divulgado. Acredite, a advocacia não conhece as funções da CAASP. Aliás, em Sorocaba, o prédio da CAASP fica aqui no centro, num local muito ruim para a advocacia, sem local para estacionamento, e é uma reclamação geral. Nós vamos também lutar junto à seccional para que nós coloquemos a CAASP junto à casa do advogado a ser construída ou, enquanto não for construída, para alterar o local, num local que possa atender às demandas da advocacia. Quando você fala em construção de uma nova sede, alguma coisa, isso implica
determinada quantidade de dinheiro. Perfeito. A OAB em Sorocaba tem esse número grande de associados para que comporte esse tipo de investimento? Não. A OAB de Sorocaba, na verdade, a formação da OAB enquanto entidade, uma autarquia especial, ela é formada do Conselho Federal, Conselho Estadual e subseções, que são subdivisões da OAB Federal. A lei estabelece que todas as contribuições da advocacia, elas são centralizadas na seccional. Então é a OAB São Paulo, que tem um caixa centralizado, que aliás não presta contas, né? Isso é muito estranho. Não presta contas aos advogados. Ela recebe e faz a distribuição. Então há uma lei orçamentária, se assemelha a uma lei orçamentária, onde faz a destinação desse orçamento. Pois bem, a critério político do gestor da OAB São Paulo é que ele destina o dinheiro, os investimentos, para as subseções. Aliás, esse é um projeto que nós apoiamos justamente para o nosso candidato à OAB São Paulo, em âmbito estadual, que é a chapa 16 do Dr. Sergei Cobra com o João Biaso. A sua proposta muito forte, que se alinhou à nossa aqui, é retornar às subseções o seu potencial financeiro. Em Sorocaba nós temos por volta de 5 mil inscritos. Então nós temos que receber em numerário o equivalente aos 5 mil inscritos. Isso não acontece. Pois bem... É um dinheiro que vai, mas não volta. Não volta. Aí é aplicado conforme as conveniências do presidente seccional. E aí, obviamente, depende da representação política da subseção de Sorocaba. E o que nós temos visto nos últimos anos é que Sorocaba não tem representação política, por incrível que pareça, junto à seccional. Sorocaba não recebe os benefícios da seccional. Nós precisamos de conselheiros fortes trabalhando e é por isso que nós temos, junto à chapa 16 do Sergei Cobra, o Dr. Sadi Montenegro aqui por Sorocaba, Dr. Ricardo Scanhoela e a doutora Alessandra do Lago, primeira mulher, aliás, que será a conselheira, brigando pela região de Sorocaba para os benefícios. Mas retornando à sua pergunta objetivamente, Sorocaba não tem orçamento para fazer essa construção e nem tem autonomia para isso. É a seccional, por força política, que vai autorizar. Nós temos um terreno aqui ao lado do fórum, que foi doado para a prefeitura, que não houve a construção da nova casa por opção política da atual gestão da OAB, que deu preferência para outra linha de política, tentou alugar um imóvel ao invés de construir e, portanto, não obteve o financiamento do BNDES. Normalmente a seccional obtém esse numerário pelo BNDES para construir as novas casas. E, portanto, Sorocaba ficou fora. Nesse sentido, nós vamos retomar essa negociação, vamos verificar todo o processo de doação dessa casa, as licenças, os alvarás, para nós retomarmos esse projeto e efetivamente construir essa nova casa. Sorocaba tem 5 mil inscritos, como eu disse, e é uma das maiores subseções do interior. Não é possível que nos últimos 3 anos dezenas de casas novas foram inauguradas pelo interior e Sorocaba ficou de fora. A gente observa que as suas demandas, melhor, os seus objetivos, eles têm um caráter extremamente prático, né? Você está falando sobre construção, você está falando da melhoria para o jovem advogado, a representação, alguma coisa assim. E a gente tem historicamente a OAB como uma organização defensora de direitos humanos, ou ela como defensora da legalidade no país, ou alguma coisa diretamente ligada sobre o Estado de Direito. Perfeito. Isso como é que fica dentro da sua plataforma? A OAB ela tem 2 funções primordiais que não se sobrepõem, que é o exercício da defesa da advocacia, obviamente essa defesa da classe classista, e também, como previsão constitucional, a defesa da sociedade, a defesa do Estado democrático. É o braço assistencial e social da OAB. Nós aqui também teremos as nossas comissões temáticas voltado aos anseios da sociedade. Como, por exemplo, a Comissão de Diversidade Sexual, a Comissão de Direito Sindical, que é um movimento importante. Teremos a comissão que presta assistência social, fazendo eventos. Um projeto bastante interessante que nós vamos aqui aprimorar é o projeto OAB Vai Escola, para frequentar as escolas da periferia, dando aulas e participando de debates acerca de conceitos de democracia, participação popular, mas participando de escolas da periferia, escola da população carente que precisa de informação. Assim como, por exemplo... Seriam aulas sobre cidadania, alguma coisa sobre cidadania, exatamente. É a Comissão de Cidadania que atende essas demandas. Ela tem um projeto dentro dela, a OAB Vai Escola, que ela consegue, dentro de um contexto, fazer esses trabalhos por meio de advogados voluntários. Aliás, muitos advogados voluntários gostam de participar dessas atividades e se doam para essas ações.
De outro lado, temos também o projeto, isso não tem em Sorocaba e nós vamos trazer, que a OAB vai à faculdade, que nós alcançarmos esses alunos de 4º ano do curso de Direito, de 5º ano, explicar para ele o que é a OAB, qual é a importância dele ingressar para os quadros da advocacia, como fazer essa prova e como iniciar o exercício da advocacia. Isso é um projeto que também nós vamos realizar. E sim, outras inúmeras possibilidades de criar comissão. Isso em quanto tempo você acha que consegue implementar tudo isso? Porque a duração desse novo mandato será de quanto? São de 3 anos. 3 anos, São né? 3 anos. Isso é possível realizar nesses 3 anos, porque a gente vê que alguns deles, vamos dizer assim, ir às escolas e a prática da cidadania, ao falar isso é uma coisa, é um assunto que você consegue aí reunir pelo menos uns 10, 15 voluntários que terão um grande prazer em falar isso, pelo comprometimento. Ser advogado hoje em dia, ele extrapola simplesmente o conhecimento causístico, né? Ele é um conhecimento democrático, ele tem uma questão Eu costumo dizer que é um agente transformador. Pode ser um agente transformador, né? Porque tem alguns que não querem transformar. Infelizmente. Né? Mas existe um agente transformador pelo conhecimento, pela formação e, em especial, pela multiplicação de conhecimento que ele pode ter. Sem dúvida. Agora, outros têm uma demanda um pouquinho mais demorada. Por exemplo, a gente vê que essa própria construção de uma sede ou alguma coisa assim, ou até como você colocou, da representação política que passa a ter a subseção em Sorocaba junto a esses grupos de interesse que vocês precisam, caso do INSS, isso pode ser demorado, isso tem a ver alguma coisa mais com a nova política que começará o ano que vem. Olha só, muito pertinente a sua ponderação, é isso que é importante. Até porque esse discurso político de vou dar saúde, educação e segurança é muito vago e é algo que não tem objetividade. Isso é muito importante. Nós vamos trazer à luz sobre esse assunto para a gente possa explicar como se faz. Pois bem, Sorocaba, com a capacidade de representação que a OAB tem, a importância que a sociedade dá para a OAB, e junto à força da OAB Sorocaba, junto à seccional, nós conseguiremos fazer as postulações e, mais que isso, vamos dar publicidade. Vamos ser bastante leais com os nossos gestores em São Paulo, dizer das demandas, levar as nossas preocupações. Feito isso, nós vamos dizer exatamente a toda a advocacia aquilo que está acontecendo, se Sorocaba está sendo atendida ou não está sendo atendida. Se não for atendida, nós vamos junto aos nossos conselheiros, vamos realizar comissões para a OAB e realizar a pressão política necessária. Porque o que a gente percebe é que conseguem receber os benefícios da OAB São Paulo aqueles que estão presentes trazendo os benefícios aqui para Sorocaba. Então, de fato, construção da nova casa depende exclusivamente do presidente aqui? Não. Mas dependia do presidente aqui regularizar a área e levar toda a documentação no prazo legal para que São Paulo pudesse iniciar um procedimento junto ao BNDES. Isso não foi feito. Nós faremos e vamos divulgar o que foi feito, tornar transparente. Aliás, transparência eu acho que é a palavra-chave que nós teremos na OAB Sorocaba. E cobrar, inclusive, transparência da OAB São Paulo, que não é nem um pouco transparente. Ok, Márcio, nós estamos chegando ao final. Eu acho que você foi bastante veemente nas suas expressões, nas suas colocações, e queremos agradecer a sua presença e deixar com você a palavra final e o agradecimento ao pessoal que está nos vendo. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos os telespectadores. É uma enorme honra participar desse programa aqui no Jornal Cruzeiro do Sul, Fundação Baldino do Amaral, uma fundação que tem o respeito de toda a população sorocabana. Nesse sentido, eu me coloco à disposição de toda a advocacia, quero deixar aqui a minha mensagem de apoio, quero pedir a vocês que no dia 29 de novembro, nas eleições da OAB, advogadas e advogados participem efetivamente, discutam política de classe, venham para dentro da OAB, porque nós vamos fazer uma OAB para todos com muito respeito. Portanto, eu peço para que no dia 29 de novembro analise os nossos projetos, conheça os integrantes da nossa chapa e vote na chapa 2, que é a chapa de oposição à atual gestão, chapa 2 Inova. E em São Paulo, no âmbito seccional, vamos eleger a chapa 16 para levar para o Conselho Estadual o Dr. Sadi Montenegro, o Dr. Ricardo Scanhoela e a doutora Alessandra do Lago, que serão os nossos representantes no âmbito estadual. Então eu conto com vocês e fico à disposição nas redes sociais, nossas páginas estão sendo divulgadas. Hoje nós lançamos um projeto de fale direto com o presidente, com o número do meu celular, e estou disponível a toda a advocacia. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos assistiu. Não deixe de fazer o seu comentário aqui embaixo. Não deixe de se inscrever
E também não deixe de acessar o site para ver mais informações e a proposta de trabalho. Muito obrigado.